Olá, boa tarde. O Senado agora está no ar. O Congresso estuda uma mudança na lei para ajudar as famílias de brasileiros que morrerem fora do país. Atualmente, os parentes têm que arcar com todas as despesas de traslado para o Brasil. Os brasileiros Cleidione Ferraz do Amaral, a filha Wendy e o marido Márcio foram encontrados mortos nesta casa, na Flórida, Estados Unidos. Desde o dia 10 de dezembro, os parentes tentam trazer os corpos para o Brasil, mas não têm dinheiro para bancar as despesas, R$ 53 mil. No site do Ministério das Relações Exteriores, o governo explica: o custo é alto e deve ser pago totalmente pela família. Caso isso não seja possível, o enterro pode ser feito no exterior, de acordo com a legislação local. Só podem dar apoio de assessoria, financeiro nenhum. Então seria assim, cremação, translado, tudo isso teria que correr por conta dos familiares. Um projeto aprovado pela Comissão de Relações Exteriores muda esta regra. Poderá o poder público, o governo, pagar pelas despesas de translados de pessoas brasileiras que tenham falecido no exterior e não tenham como trasladar os seus corpos para o lugar onde moram os seus entes queridos. Me parece de bom senso e eu dei o parecer favorável. O texto inclui despesas com embalsamamento e urna funerária. A matéria está na Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovada no Senado, ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Se for aprovado, realmente aliviaria muito. Eu gostaria que tivesse sido aprovado já, né? Porque então a gente teria esse apoio, porque a dificuldade financeira que a gente está passando para trazer eles é muito grande. Temas importantes para todo o país, como o Estatuto da Juventude e a vinculação de uma porcentagem da Receita da União para a saúde, foram discutidos e aprovados neste ano pela Comissão de Assuntos Sociais. O presidente do colegiado fez um resumo dos trabalhos em 2013. Foram 34 reuniões deliberativas, 28 audiências públicas, 132 projetos aprovados e 4 sabatinas de indicados para agências reguladoras. Entre as principais matérias, o presidente da comissão destacou o parto humanizado no SUS e projetos que já foram sancionados pela presidente Dilma Rousseff, como o Estatuto da Juventude, o que garante aos usuários de planos de saúde o direito à quimioterapia oral em casa, e a proposta que obriga o SUS a realizar cirurgia plástica reparadora da mama nos casos de câncer. O financiamento da saúde mereceu atenção especial da comissão. Nós aprovamos aqui os 18% da receita corrente líquida. A Comissão de Assuntos Sociais teve um papel importante nessa discussão, até para pressionar o governo a ter uma proposta que foi essa de 15%. O senador lembrou temas importantes que foram debatidos em audiências públicas. Os debates da doença falciforme, a liberação de remédio para câncer de medula óssea, esta é, disparado, uma das comissões que mais realizou audiências públicas, fez a sessão ordinária e que teve quórum. Quase sempre quórum para deliberação de projetos terminativos. O Senado aprovou e agora está na Câmara dos Deputados um projeto que estabelece um marco legal para as parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil, como ONGs e OCIPs. A proposta estabelece normas gerais para regular as relações entre as entidades sem fins lucrativos e o governo federal, estados, municípios e o Distrito Federal. O texto determina, por exemplo, que sejam publicados no início de cada ano os valores aprovados na lei orçamentária para ações que poderão ser executadas por meio de parcerias com o terceiro setor. Para fazer essas parcerias, os gestores serão obrigados a realizar um chamamento público para a seleção das instituições. O chamamento só será dispensado em casos de emergência. O texto avança na possibilidade de atuação em rede, com regras específicas para estimular parcerias com mais de uma organização da sociedade civil. Para a diretora executiva da ABONG, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais,
O texto é um avanço, mas algumas questões ainda terão que ser aprimoradas. Ele vai regular melhor, porque hoje ela já é uma relação burocrática e ele vai trabalhar com uma relação mais apropriada. Algumas questões a gente ainda estão em discussão e tem que ser um pouco aprimoradas, como a questão de como é que as organizações se relacionam com os fornecedores que elas vão contratar no âmbito desses convênios, para que a gente tenha certeza de que são relações isentas, que são relações legítimas. O projeto aumenta as exigências para ONGs e OCIPs firmarem convênios com o poder público. Além de ficha limpa, elas terão que comprovar pelo menos 3 anos de atuação e experiência na atividade prevista no contrato. O projeto também prevê que tanto os gestores quanto as organizações não governamentais deverão participar da prestação de contas do projeto. São mecanismos para permitir ao governo fiscalizar e ter um controle maior da utilização dos recursos públicos. Construímos um texto muito positivo e que, sem dúvida, fará com que o Brasil tenha um marco legal, que vai dar tranquilidade e segurança jurídica para que as organizações da sociedade civil possam desempenhar o seu trabalho, que é da maior importância social para o Brasil. O autor do projeto é o senador Aloysio Nunes Ferreira. Ele se baseou nas conclusões da CPI das ONGs, que investigou irregularidades na relação entre o poder público e organizações sem fins lucrativos. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa é considerada a voz das minorias no Senado e também a porta de entrada de sugestões de projetos. Veja como foram os trabalhos da comissão em 2013. Denúncias. Nós queremos saber onde é que foram parar essas ossadas. Direitos das minorias. Nós trouxemos aqui a defesa da Constituição Federal. É onde está o respaldo legal para nós fazermos a nossa luta. Assuntos que fazem parte do dia a dia dos brasileiros foram tema da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa em 2013. Os movimentos sociais devem dar mais importância para a rua, como o Movimento Passe Livre tem dado. A comissão se reuniu 75 vezes, realizou 54 audiências públicas e votou 60 matérias. Entre elas, o projeto que determina o atendimento integral às mulheres vítimas de violência sexual no Sistema Único de Saúde e a proposta que estabelece prioridade nos processos de adoção de crianças e adolescentes com deficiência ou doença crônica. Pela primeira vez, a CDH foi presidida por uma mulher. Chegaram aqui em torno de 84 denúncias vindas de diversos estados brasileiros sobre várias situações e todas elas devidamente encaminhadas, algumas já solucionadas e outras nós estamos aguardando o retorno das autoridades. O ano na CDH também foi marcado por momentos de tensão. Religiosos e representantes do movimento LGBT lotaram as reuniões para discutir o projeto que criminaliza o preconceito por orientação sexual. Para não votar a matéria na comissão, senadores que são contra o projeto incluíram um texto na reforma do Código Penal. Terão mais tempo para debater a proposta. No texto de Paim, para você ter algum direito, você precisa ser negro, velho, portador de deficiência ou então homossexual. O Brasil vai ter uma lei de combate à intolerância, o ódio e a violência em relação à orientação sexual de cada pessoa. Isso vai ter, é uma questão de dias, de meses. A comissão transformou 15 sugestões de proposições legislativas em projetos de lei. A maioria foi apresentada pelos participantes do programa Jovem Senador. Um deles torna obrigatório o ensino de Libras, a língua brasileira de sinais, na educação básica. É uma comissão também que é a porta de entrada, não só de demandas em termos de denúncias, mas também a porta de entrada de proposições legislativas. Então é uma comissão que trabalhou muito. Essas foram as notícias de hoje. A partir da semana que vem, devido ao recesso parlamentar, o Senado agora não será exibido. De segunda a sexta, às 9 da noite, a não ser nos feriados, você pode acompanhar uma retrospectiva do ano no Senado. Boa tarde, bom fim de semana e ótimas festas!